Neste vídeo eu apresento 10 curiosidades sobre o jogo Resident Evil Zero, e aqui fica o meu aviso sobre spoilers. Por mais que eu tenha tentado, muitas das curiosidades presentes neste vídeo possuem spoilers da história e das histórias dos personagens, além de trechos dos jogos anteriores e posteriores, por isso estejam avisados. Primeira curiosidade: o Resident Evil Zero quase nasceu no Nintendo 64. Originalmente, Resident Evil Zero seria um jogo lançado para o Nintendo 64. Ainda em 1998, a ideia era aproveitar a velocidade de leitura dos cartuchos para eliminar as tradicionais telas de carregamento, tornando o jogo mais dinâmico. O problema é que o projeto rapidamente ficou grande demais para caber nos 64 MB de armazenamento que o cartucho permitia. A Capcom até tentou comprimir dados e reduzir texturas, mas a limitação do hardware impediu o lançamento. Com isso, o projeto foi cancelado no Nintendo 64 e reiniciado totalmente no GameCube, com gráficos refeitos e cutscenes de alta qualidade. Essa mudança permitiu que o jogo tivesse um visual mais cinematográfico, o que acabou se tornando uma das marcas da versão final. Segunda curiosidade: Resident Evil Zero e seu sistema de parceria revolucionário. O sistema de troca entre personagens foi revolucionário. Pela primeira vez, o jogador podia controlar dois personagens ao mesmo tempo, alternando entre eles instantaneamente. Isso trouxe uma nova camada de estratégia. Você precisava usar as habilidades individuais de cada personagem para resolver enigmas e sobreviver. Rebecca podia misturar ervas e manipular produtos químicos, enquanto Billy era mais forte, resistia melhor aos ataques e podia mover objetos pesados. Essa mecânica influenciou diretamente jogos posteriores, como Resident Evil 5 e Resident Evil Revelations 2, que expandiram o conceito de parceria em tempo real. Terceira curiosidade: o trem mais realista do GameCube. O cenário do trem foi um desafio técnico e visual. A sequência inicial no trem é considerada um marco técnico para a época. A Capcom queria que o trem parecesse estar realmente se movendo, com paisagens passando pelas janelas e iluminação dinâmica, algo raríssimo no GameCube. Os desenvolvedores tiveram que criar um sistema especial para simular o movimento, renderizando cenários em loops contínuos e ajustando sombras e reflexos em tempo real. O resultado é uma introdução tensa, claustrofóbica e cinematográfica, que até hoje é lembrada como uma das melhores introduções da franquia. Quarta curiosidade: o Resident Evil Zero é o prólogo do Resident Evil 1. Resident Evil Zero se passa horas antes do primeiro Resident Evil. A história de Resident Evil Zero funciona como um prólogo direto do primeiro jogo da série. Os eventos acontecem algumas horas antes da equipe Bravo dos Stars chegarem à mansão Spencer em Resident Evil 1. Durante o jogo, descobrimos o que aconteceu com cada membro da equipe, porque eles desapareceram e como o T-Vírus se espalhou pela região das Montanhas Arklay. Essa conexão direta torna Resident Evil essencial para entender as origens da Umbrella Corporations e o início do desastre biológico que daria origem a toda a saga. Quinta curiosidade: Billy Coen quase foi apagado da história. Billy quase foi removido do jogo. Durante as fases de teste, a Capcom considerou cortar Billy por completo do jogo. Alguns produtores achavam que o público não aceitaria bem jogar com um criminoso condenado, já que o próprio personagem foi acusado de cometer crimes de guerra. Além disso, seu visual e comportamento se assemelhavam ao de um anti-herói, o que contrastava com o estilo dos protagonistas anteriores. Mas o diretor Koji Oda defendeu a permanência de Billy, argumentando que a história trágica e relação com a Rebecca davam profundidade e emoção ao enredo. Graças a isso, Billy se tornou um personagem cult, lembrado pela sua personalidade calma e misteriosa, e por ser um dos poucos protagonistas que nunca mais apareceram em nenhum outro título principal da obra. Sexta curiosidade: por que a Rebecca foi a escolha perfeita?
A ideia central de Resident Evil Zero era voltar às origens e mostrar o início do pesadelo pelos olhos de alguém inexperiente. Rebecca Chambers, a mais jovem integrante dos Stars, foi escolhida exatamente por representar inocência e vulnerabilidade. Ao longo do jogo, ela evolui de uma recruta assustada para uma sobrevivente determinada, o que cria um contraste perfeito com os eventos de Resident Evil 1, onde ela aparece mais confiante. Além disso, essa escolha deu aos roteiristas a oportunidade de explorar o lado humano do terror, mostrando que a Umbrella afeta até mesmo os mais inocentes. Sétima curiosidade: Resident Evil Zero inspirou o remake de Resident Evil 1. Muita gente não sabe, mas o Resident Evil Zero foi desenvolvido praticamente em paralelo com o remake do Resident Evil 1. A Capcom usou o mesmo motor gráfico e muitas das técnicas de iluminação e textura testadas em Resident Evil Zero foram aproveitadas e aprimoradas no remake. Essa semelhança explica o visual impressionante e o clima sombrio dos dois jogos, considerados até hoje um exemplo de excelência técnica do GameCube. Os dois títulos foram um pacote coeso, um prólogo e uma reinterpretação do início da franquia, ambos com um visual cinematográfico e atmosfera densa. Oitava curiosidade: por que Resident Evil Zero é linear? Diferente de Resident Evil 1 e 2, o Resident Evil Zero optou por uma estrutura mais linear e cinematográfica. Não há múltiplos finais, escolhas de rota ou mudanças significativas no enredo. Segundo seus desenvolvedores, isso foi feito para fortalecer o vínculo emocional entre Rebecca e Billy e manter o foco na história de origem da Umbrella. Apesar de alguns fãs sentirem falta das rotas alternativas, essa decisão ajudou ao jogo ter uma narrativa coesa e centrada, parecendo um verdadeiro filme de terror interativo. Nona curiosidade: inimigos de Resident Evil Zero que nunca mais voltaram. Entre os monstros mais memoráveis de Resident Evil Zero estão o Marcos Lick Queen, a forma mutante do vilão principal, e as sanguessugas controladas, criaturas grotescas que simbolizam o poder do vírus. O jogo também nos traz o Proto-Tyrant, uma versão falha do Tyrant visto em Resident Evil 1. Décima curiosidade: o modo bônus de Resident Evil Zero HD Remaster. No Resident Evil Zero HD Remaster de 2016, a Capcom adicionou o modo especial chamado Wesker Mode. Nele, Billy Coen assume o visual e as habilidades de Albert Wesker, o vilão icônico da série. O personagem ganha super velocidade, olhos brilhantes e um ataque de energia vermelha, que transforma o jogo em uma experiência quase super poderosa. Embora não seja parte da história oficial, esse modo foi um presente aos fãs nostálgicos, permitindo revisitar o jogo com um toque de humor e exagero típico das versões bônus da série. E essas foram as 10 curiosidades sobre o jogo Resident Evil Zero. Gostaram dessas curiosidades? Então fiquem de olho no canal, já já tem mais vídeos como esse. E se possível, deixem o like e compartilhem o vídeo com os amigos.